Olá, amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. O programa de hoje vai ser muito legal. Vamos falar sobre saúde renal, os rins, né? Falar um pouco também sobre hipertensão arterial e as consequências para os nossos rins. Tema esse que foi me indicado e foi sugerido, aliás, por telespectadores, e eu convidei, já eu vou mostrar aqui ao nosso convidado, e é um expert na área, para abordar esse tema. Vamos falar um pouquinho também sobre saúde pública, que aliás está em voga no Brasil, no estado, aqui em Santa Catarina e também na nossa Joinville. Mas antes de apresentar o nosso convidado, você que me acompanha há muito tempo, sabe o quanto tenho falado da importância da reciclagem de lixo. E essa semana, a Prefeitura de Joinville lançou uma nota dizendo que houve um aumento na coleta de lixo reciclado. Eu fico muito feliz com essa notícia, juro a você. Primeiro porque a reciclagem de lixo é uma forma também de nós lutarmos contra doenças. Você sabia disso? Por exemplo, dengue. A dengue, que tomou conta de Joinville, nós estamos vivendo uma epidemia de dengue em Joinville, jamais vista na história da cidade. Por quê? Excesso de lixo em terrenos baldios, excesso de lixo em casas, falta de atenção, é um copinho jogado ali, é um vaso jogado lá. E a grande maioria desse lixo que acumula água é lixo reciclado, que vai para uma cooperativa, que depois vai ser vendido e esses valores são revertidos para famílias carentes de Joinville. E são várias, milhares, acredite ou não, de famílias joinvilenses que sobrevivem com a venda do lixo reciclado. E nós produzimos uma quantidade de lixo impressionante. E desse lixo que nós produzimos, 99% é reciclado. Infelizmente, muitos ainda não reciclam. Mas mude esse conceito. Comece a praticar a reciclagem. O meio ambiente agradece, a saúde agradece e o meio ambiente agradece. Faça a sua parte. Nós podemos fazer a diferença. Lamentavelmente, algumas pessoas dizem, eu não vou perder tempo porque não vai resolver. Se todos pensassem assim, imagine como é que seria o planeta. Mas aos poucos, nós estamos mudando esse comportamento. E eu faço um convite a você. Juntos, nós somos muito mais fortes e podemos fazer um planeta melhor, podemos fazer uma Joinville melhor. Independente de questão política, partidária, religiosa e por aí vai. Pense na cidade. Você vive aqui e nós podemos fazer mais. Reciclar é importante. Reciclar é salvar vidas também, acredite você ou não. O programa de hoje vai conversar com o Dr. Hercílio Alexandre da Luz, nefrologista, médico joinvilense, nascido aqui, criado aqui, gosta de jogar dominó, um dos fundadores da Fundação ProRim, já esteve aqui no programa algumas vezes, e conversar com o Dr. Hercílio sempre é um bate-papo muito gostoso e que eu aprendi muito com ele e continuo aprendendo com aquilo que ele passa de conhecimento para mim e para aqueles que acompanham o programa Saúde e Companhia. Dr. Hercílio, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Arivan. Uma alegria receber um amigo. Muito obrigado. Senti falta da nossa entrevista de final de ano. Mas foi meio corrido o final de ano, né? Mas estamos aí. Voltamos agora em abril, mas estou feliz de estar aqui, estou feliz de falar com os amigos da TV Cidade e estou à disposição para a gente debater algumas coisas sobre saúde, sobre doença renal. E por aí vai. Quando eu estava, antes de começar o programa, eu estava conversando com o nosso operador, o José, e aí estava procurando o seu CRM, aí ele disse assim, 2.297?
Pô, já está em 24 mil? Ele disse, esse é dos tempos em que o médico era um médico generalista, né, doutor Hercílio? Ou seja, o clínico atendia tudo e a todos, né? Não era cardiologista, ele era tudo, né? Ainda mais na nossa especialidade, né? Que atende principalmente hipertensão e diabetes, mas a gente tem que saber nessa especialidade, é uma especialidade eminentemente clínica, né? Que faz diálise, transplante, mas a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Doutor Hercílio, nesses tempos de dengue, aquela pessoa que tem uma doença renal, mesmo que não está passando por hemodiálise, ele tem que ter uma atenção redobrada para que não venha a ser contagiado com o vírus da dengue? Olha, eu tive um amigo agora que teve a dengue semana passada e ele passou doente, uma pessoa normal, sem nenhum problema médico, mas ele passou 7 dias sem conseguir se mexer. De dores. Semana? Uma semana. Nossa. E não era dengue hemorrágica, era uma dengue simples, graças a Deus, né? Mas as juntas doem muito, os músculos doem muito. Então ele perdeu completamente o apetite, passou praticamente 3 dias sem comer. E a doença, ela atinge, inclusive ela pode atingir o rins na forma grave, ela pode provocar uma insuficiência renal aguda, quando ela é uma doença de uma maior gravidade. Mas ela é uma doença séria, infelizmente, porque o que tu falou no início é muito sério, quer dizer, o problema da reciclagem, o problema dos terrenos baldios, o mosquito é um mosquito comum, né? E só que quando ele se infecta pelo Aedes aegypti, é que ele provoca danos sérios nas pessoas. Já tivemos 6 óbitos esse ano em Joinville, a grande maioria jovens. Sim. Tivemos 2 idosos que já tinham algum tipo de comorbidade, mas isso não quer dizer que eles tinham que morrer pela doença, pelo Sim. vírus, né? Sim. E a falta de atenção de muitos acaba causando este Exatamente. problema para a sociedade, né, doutor? Exatamente. Se cada um cuidasse pelo menos do pedacinho do seu quintal, da sua Exato. casa, já seria, juntando tudo isso, né, uma cidade de 618 mil habitantes, como A terceira maior do sul do Brasil. parece ser o número atual, né, que o IBGE divulgou ontem. É uma cidade muito grande, não é uma cidade mais pequena, é uma cidade... É uma metrópole. É uma cidade, a terceira cidade do sul, só perde para Curitiba e para Porto Alegre. E nós temos que se conscientizar que Joinville ficou muito grande, né? Eu, quando voltei dos meus estudos, me formei médico, fui para fora e tal, quando eu voltei, a cidade tinha 200 mil habitantes. Isso foi em 81, imagina. Você vê. Hoje nós estamos com 620 mil pessoas. 20 anos depois, dobrou. Exatamente. É muita coisa. 20 não, 40, né? 40, desculpa. 40 anos. 40 então, mas isso daria 100 mil habitantes por cada 20 anos. Ah, sim. Ou 200 sim. mil habitantes. Você vê como Joinville deu um salto... Um salto grande. Muito grande nessa número área de pessoas. populacional. E a infraestrutura não acompanhou. Não. Nós temos o número de andar de carro em Joinville hoje é um sacrifício, principalmente no horário... cada vez mais difícil. No horário das 5 às 7 da noite é quase que impossível tu sair de casa. Então realmente se tornou uma cidade grande e a gente precisa ter alguns cuidados maiores e olhar para Joinville como a maior cidade de Santa Catarina, como o melhor estado para se viver. Joinville está entre as cidades mais agradáveis para se viver, mas tem algumas deficiências, principalmente na área de saúde, na área de segurança, que elas merecem um olhar mais atento, né? Eu sei que o prefeito está fazendo muito esforço sobre isso. Eu trouxe essa semana uma antiga secretária com muita experiência, secretária municipal, secretária estadual de saúde, a doutora Tânia Eberhardt. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco mais a saúde de Joinville.
Doutor Hercílio, eu tenho falado muito, inclusive, sobre esse tema saúde pública, no programa Passando a Limpo, a qual eu participo juntamente com o Osni Pischi, o Ariel Pisolati e mais 2 nomes que agora me falha a memória. E nós falamos muito sobre, você falou, a deficiência de Joinville. Joinville é lembrada quando há campanha eleitoral. Isso aí é uma coisa, né, que não tem como não falar. Uhum. Eu lembro que quando Luiz Henrique da Silveira era governador, ele começou a campanha para governador, no primeiro mandato dele, ele falou que ele iria acabar com a ambulância terapia. Você sabe o que é isso, doutor Hercílio? Ambulância terapia é o cara sair de Joinville para ir para Chapecó, para ir para Xanxerê. Isso tem que acabar. Porque Joinville não é Lontras, não é Rio das Antas. Joinville, não menosprezando esses municípios, muito pelo contrário, respeitando-os. Mas Joinville é referência na área de cardiologia, na área de nefrologia, na área de ortopedia, na área de neurologia, na área de dermatologia, na área de queimados, enfim, Joinville é uma referência na medicina, oftalmologia, e nós não podemos aceitar essas situações. Você quer ver uma coisa, doutor Hercílio? Agora o Estado liberou cirurgias cardíacas para Xanxerê. Xanxerê, para quem não sabe, fica no extremo oeste catarinense. Você está no norte e vai atravessar o estado inteiro para ir ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Isso é uma coisa desumana, na minha humilde opinião. Não sei se você, como médico, concorda com isso, doutor. É que é o seguinte, Erivan, quando o Hospital Infantil foi inaugurado, o Hospital Infantil de Joinville se tornou uma referência em doenças pediátricas graves. Né? Uma delas era a cirurgia cardíaca. E o hospital lutou muito, eu me lembro na época que ele lutou muito para começar a fazer cirurgia cardíaca. E depois de um determinado número de anos, que não foram poucos, ele conseguiu implantar um centro de cirurgia cardíaca aqui em Joinville. Mas esse centro de cardiologia, por Joinville ser a referência de quase todo o estado, eu acho que do estado inteiro? Eu acho que nem o estado, nem o Joana de Guzmão em Florianópolis faz mais cirurgia cardíaca. Eles trouxeram todos os doentes do estado para Joinville. E isso carrega uma sobrecarga tremenda. Ainda mais hoje, a dificuldade, além disso, é que o Hospital Infantil, o pessoal hoje não quer mais fazer pediatria. Há falta de pediatra. Há muita falta de pediatra, né? Estão pensando em fazer um PA só infantil, né? Um dia desse eu vi uma declaração do prefeito. Mas o problema não é, sabe, o problema, lógico que o Hospital Infantil é muito sobrecarregado. Esse PA resolveria ou amenizaria o problema, mas vai esbarrar no problema de achar pediatra. Falta de profissional. O pediatra hoje não está fazendo consultório, não quer fazer mais consultório, porque as consultas, na maioria são convênios, e os convênios pagam muito pouco por uma consulta. E cobram muito de quem tem, ou seja, de quem paga caro, mas remunera mal o médico. E os pediatras estão se refugiando em empregos públicos, empregos em hospitais. A cirurgia pediátrica, muita gente já desistiu de fazer cirurgia pediátrica porque a remuneração é muito baixa. E é um problema grave porque o pediatra vive de consultório e trabalhando só por convênio ele não vai conseguir sobreviver. É um problema sério que as pessoas vão ter que enfrentar daqui para frente, estimular as pessoas a fazerem pediatria. Agora, nós temos um problema sério no Brasil e não é de hoje que se discute o Sistema Único de Saúde. Sim. Você trabalha com uma instituição que tem recursos oriundos do SUS, que é a Fundação ProRim. Há muito se fala sobre tabelas do SUS. Há anos que se fala isso. Entra governo, sai governo, não muda quase nada. A sociedade luta por urnas eletrônicas, a sociedade luta por CPI, não sei do que lá, mas a sociedade esquece daquilo que é o básico, doutor Hercílio, que é a nossa
Subsistência. A nossa subsistência depende de uma assistência médica adequada, porque nós pagamos muito caro por isso. A tabela do imposto de renda nunca é reajustada. Cada vez nós somos mais cobrados e cada vez nós temos mais responsabilidades. Hoje, o cidadão sabe de quanto ele paga num plano de saúde. Não é barato. Não é barato. Não é barato. E muitas vezes ele encontra dificuldade até no próprio plano que ele tem, porque o plano não quer pagar aquilo que o filho precisa, a mulher ou o próprio marido. Aí entra com advogado, enfim. E nós assistimos a tudo quase que passivamente. Eu até faço aqui um apelo, doutor Hercílio, em nome da vida, para que o Brasil, o brasileiro, acorde e cobre dos deputados, não CPI de não sei o que lá, CPI que não vai resolver, mas que cobre dos deputados, senadores, dos governadores, um projeto que venha a trazer aquilo que a população quer, que é o básico, né, doutor Hercílio? Pediatra lá, melhor remunerado, um neurologista capacitado com equipamento, cirurgias quando há necessidade, campanhas de conscientização da importância da vida e por aí vai. Se nós não fizermos isso, nós vamos cada vez afundarmos mais e aí o pior é que não tem volta. Porque o navio está afundando. A Associação Médica Brasileira, ela criticou muito a vinda dos médicos cubanos e agora estão vindo médicos da China. Isso. Quer dizer, mas também de Cuba. Nós não estamos, a sociedade, nós médicos, não estamos brigando por vir mais médicos. Apesar de que eu pessoalmente acho que não precisa de médico no Brasil, precisa pagar melhor o médico para ele se fixar no interior. Tá? O médico cubano, como todo mundo sabe, ele recebe só uma parte do salário dele, do que ele ganha. Sabe? Exato. E com esse dinheiro, o resto que eles mandam para essa organização... Pan-Americana? Roupas? Exatamente. E esse dinheiro vai para o governo, não fica com os médicos. Nós temos 320 faculdades de medicina no Brasil, Arivan. Tem 200 milhões de habitantes. 320 faculdades? 320 faculdades. Os Estados Unidos têm 200 faculdades, uma população um terço maior que a nossa, que é 320 milhões de habitantes. Quer dizer, e tem menos escola de medicina que a nossa. Nós estamos chegando a ter um médico para cada 400 habitantes. Quer dizer, então não é a falta do médico, é a falta de fixar médicos no interior do Brasil. Isso só vai se conseguir a partir da hora que se tiver um plano de carreira. Como tem plano de carreira de funcionário público, tem que ter plano de carreira médico. Ele tem que saber que mesmo ele trabalhando em Tefé, lá no Pará, ele vai ter uma carreira, vai receber reajustes e que vai chegar um dia vai se aposentar. Isso não existe no Brasil. Então, o que tu faz? Tu vai buscar médico fora, que não vai resolver o problema. Vai tapar o sol com a peneira. Porque o médico, ele precisa de atenção, ele precisa de atenção terciária, que são os hospitais bem equipados, os hospitais que fazem cirurgia e tal. O Brasil se preocupou muito tempo com a saúde primária e secundária. Não é que não precise, né? São coisas simples, os médicos, por exemplo, dos postos de saúde, eles atendem os casos simples. Uhum. Agora, a partir de uma cirurgia, que precise de uma cirurgia, os hospitais, ele vai mandar esse paciente para os hospitais. Vai encaminhar para o especialista. Como demora muito, às vezes, esses atendimentos para agendar em posto de saúde e tal, o que é que ele faz? Ele procura o pronto-socorro e lota os pronto-socorros. Daí a hora que... Eu sempre digo que o SUS como filosofia, é muito bom. Muito. É o melhor plano do mundo. O que não tem é dinheiro. O que não tem é dinheiro. Eu acho que está na hora da gente começar a... Joinville, o Arivan, tem um hospital, que é o hospital regional, que tem ajuda do governo. Doutor Hercílio, nós vamos falar sobre isso aí. Esse aí é um assunto que vai comer um bloco inteiro, mas nós vamos falar sobre esse tema. Bem, nós estamos conversando hoje com o Dr. Hercílio Alexandre da Luz, médico nefrologista e também conhecedor de saúde pública, porque ele atua numa instituição que atende pelo Sistema Único de Saúde. Em nome do Clube Social Saúde, se você
Não sabe o que é o Clube Social Saúde? Procure se informar. Você vai ter um mundo de vantagens para você cuidar da sua saúde. O telefone na telinha ali, ó, faça parte deste clube. Você pode acessar lá o Clube Social Saúde, tudojunto.com.br. Você vai ver as vantagens com um preço mínimo do Clube Social Saúde. Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Hercílio Alexandre da Luz. Doutor Hercílio, antes de falar sobre hospitais, a pressão arterial, quando oscila muito, vai 13/8, daqui a pouco 15/9, 15/11, aí bota 14/8, e assim vai. Esse sobe e desce de hipertensão ou da pressão arterial, a causa pode ser danosa não só para os rins, como para outros órgãos também? Por exemplo, se tu viver com uma pressão, tu é hipertenso, toma remédio, né? Abandona a medicação, ou tem um estresse, geralmente, que é a grande causa desses picos de hipertensão, né? Por exemplo, se a tua pressão está 13/8, tu tem um pico de hipertensão, que a gente chama de crise hipertensiva, vai a 17/12. Quer dizer, aí tu corre um grande risco de romper algum vaso cerebral, dando o tal da hemorragia cerebral, dando a isquemia, dando a isquemia cerebral, né? É nesses picos hipertensivos. Agora, a pressão arterial, ela pode variar durante o dia, porque a nossa vida é uma vida de trabalho, de correria, de estresse, então a pressão nem sempre vai ter normal. Tanto que quando a gente chega nos consultórios e a gente vai fazer consulta, e o médico pede, primeiro conversa com o paciente e tal, e depois vai aferir a pressão arterial, para dar justamente esses 5 minutos que precisa para que a pressão ele fique calmo e a pressão normalize. A pessoa deu uma relaxada. Exatamente. Isso de tu sair correndo daqui, tu vê um posto, um local onde tire pressão, então vai lá, ofegante e tal, tirar a tua pressão vai estar alta. Vai estar alta. Mas essas pequenas variações, elas são normais durante o dia, principalmente causadas pelo estresse, por exemplo, pela comida muito salgada que tu comeu na hora do almoço. Tem uma série de fatores que podem dar essas elevações. Essa coisa de dizer, não, minha pressão está normal porque eu tomei remédio faz uma semana e está tranquila. É certo isso? Não, esse é o maior erro, né? Esse é o maior erro, esse é o maior problema. Quer dizer, a pessoa conseguiu normalizar a sua pressão. E parou de tomar o remédio. E daí ela resolve, não, passou uma semana e diz, olha, tirei, está 12/8, vou parar de tomar o remédio. Daí existe uma que a gente chama de efeito rebote. Efeito rebote. Que é a hora que tu suspende a medicação subitamente. Então tu pode chegar nessas crises hipertensivas pela falta da suspensão assim imediata do antihipertensivo, pode causar isso. E a hipertensão arterial, infelizmente, Arivan, a hipertensão arterial não tem cura. Ela tem o controle. E hoje, com várias medicações, vários componentes, né, dos antihipertensivos diferentes, a gente consegue um controle muito bom de hipertensão arterial, sabe? A gente consegue manter a pressão em níveis bem normais. Se um remédio só não chega, a gente aumenta o número de tomadas. Depois, se não adiantar, inclui um segundo antihipertensivo, um terceiro antihipertensivo. A gente tem uma série de associações que a gente pode fazer com sais diferentes de antihipertensivos. Um arsenal. Um arsenal grande de antihipertensivos que resolve bastante. Olha, é muito difícil a gente ver uma pessoa que siga realmente, tome os remédios religiosamente e tenha pressão alta. Porque muitos dizem, o cara morreu de derrame, o cara teve um derrame e morreu, mas não se fala que o derrame foi consequência, de repente, de um pico de hipertensão arterial que arrebentou uma artéria lá no cérebro, uma veia, e o cara morreu. Exatamente. Às vezes, né, é muito comum essas mortes súbitas em pessoas jovens, né? Geralmente é porque a pessoa tem familiar, ou geralmente a familiar, ela tem o que a gente chama de aneurisma cerebral,
que é um enfraquecimento da parede da artéria, ela forma uma dilatação, né? E numa dessas crises hipertensivas, que o regime de pressão fica muito alta na cabeça, ela explode. Rompe, é igual um balão, estoura muita água no balão, buft. Quem tem dor de cabeça constante ou tem história familiar de alguém que já morreu de hipertensão arterial, por exemplo, eu na minha especialidade, eu tenho uma doença chamada rim policístico, que é uma doença que ela cria cistos no rim até tomar todo o tecido, o parênquima renal. E essa doença, ela também provoca aneurisma cerebral. Então, esses pacientes que já estão em diálise por rim policístico, a família toda tem que fazer uma arteriografia para ver se não tem um derrame cerebral, porque a morte é súbita. Quando aquilo se rompe. Geralmente a pessoa sente uma pulsação atrás da orelha, sabe? Parece que está constantemente, ela sente o pulso. Latejar, ela sente. Atrás da orelha. Geralmente quando é mais próximo, né, do lado esquerdo, ela sente uma latência, uma batida mesmo, principalmente no ouvido. Essas pessoas precisam se preocupar com isso, sabe? Não é uma doença tão incomum assim, como a gente pensa. A gente só pensa realmente no derrame. Eu tive uma pressão alta e tal. Mas tem algumas doenças que são, principalmente as congênitas. As pessoas nascem assim, elas vivem até 30, 40 anos, de repente aquilo ali se rompe e ela tem uma morte súbita. Tem a famosa morte súbita. É complicado isso. Doutor Ercílio, nós podemos dizer que a hipertensão arterial mata muito no mundo inteiro. E o Brasil é um dos países que mais tem casos de morte por hipertensão arterial, né? A Organização Mundial de Saúde diz que 20% da população mundial tem algum grau de hipertensão. Porque a hipertensão ela é de leve a grave. Mas no total são 20 milhões de pessoas que têm hipertensão arterial. Então, e se a pessoa não medir, não aferir a pressão, pelo menos uma vez cada ano e tal, a pessoa passa, às vezes tem uma leve dor de cabeça, que é o único sintoma assim, mais severo da hipertensão arterial. Dor na nuca também pode ser dor na nuca, pressão na nuca, né? Parece que está tendo uma pressão na nuca. Isso também é um sintoma que a gente deve averiguar e ver problema renal, né? Quando a pessoa começa a ter uma insuficiência renal, mesmo em grau baixo, a artéria renal ela estreita e ela fabrica uma substância chamada renina, que é um potente agente hipertensor, sabe? Então é o estímulo para a renina ser fabricada e com isso ela faz um estreitamento na parede das artérias. A principal característica da renina é isso. Então, doenças renais também podem causar hipertensão. Diabetes pode causar hipertensão. O diabetes quando está descompensado? Principalmente em fases, né, que o rim já está bastante prejudicado, ele pode ter uma crise de hipertensiva. O paciente que é hipertenso e diabético, ele tem que fazer o dever de casa, entre aspas, tipo assim, manter a glicose no nível menor possível, para que a pressão também trabalhe dentro do menor nível possível. Não adianta estar um compensado e outro descompensado, né, doutor? O que ataca e o que causa doença no rim é o diabetes. Né? É o diabetes. A pessoa hipertensa, ou diabético, aliás, ele geralmente ele tem hipertensão arterial. Porque o rim dele não estraga só quando ele está em níveis de diálise, não. Ele vai aos pouquinhos perdendo a sua função. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Ele vai apresentar, a gente faz, por exemplo, um exame para detectar um diagnóstico precoce, faz uma que a gente chama de microalbuminúria, que é ver se ele está perdendo proteína pela urina. Sabe? E esse exame é feito em urina de 24 horas, hoje eles já estão modificando esse método, mas geralmente é urina de 24 horas que a gente dosa se tem lá albumina dentro já pequena, né, uma quantidade pequena da albumina. Isso é um sinal importante que o rim está começando a ser afetado. Então, aquele que é diabético e é hipertenso, ele tem que ele tem duas doenças juntas. Né? As duas juntas, né? Então ele tem que manter os dois, a pressão dentro do nível desejado. Exatamente. E vai manter isso com o remédio. Com o remédio. E a mesma coisa o diabetes. O diabetes ele vai manter
tem que manter o nível mais próximo possível do normal. Para ficar parelho. Exatamente. Se um descompensar, prejudica o outro. Exatamente. Tem um exame hoje que se faz alguns anos já, mas não era um exame, por exemplo, que eu, quando era começando a carreira, tinha, mas chama hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada. E esse é um marcador... Para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes, porque ele não dá só a tua glicemia no momento. Ele te dá a tua glicemia durante um determinado período. Então, por exemplo, não, amanhã eu vou fazer glicemia. Então eu vou ficar de jejum desde as 6 horas da tarde. Se ele fizer essa hemoglobina glicada, não adianta. Ela vai dar... E o normal dela... Já foi 7, já foi 7,5, agora eles estão querendo baixar para 6,8, 6,7, que é o nível normal. É questão de segurança. Se tu fizer esse exame, essa hemoglobina glicada, tu tem a certeza que o que está acontecendo com a tua glicemia durante, por exemplo, uma semana. Se tu conseguiu controlar a tua glicemia durante a semana toda. É importante a gente lembrar de que hoje a ciência evoluiu muito em termos de drogas legalizadas, como o medicamento é uma droga, né, doutor Ercílio? Para auxiliar, por exemplo, o diabético a controlar a sua glicemia e o hipertenso para controlar a sua pressão arterial. Mesmo, nós falamos aqui na semana passada, até com o doutor Sérgio Corman Filho. Sim. Você conhece? Conheço, é um meu amigo. Grande profissional. Sim. E ele falava sobre a importância das pessoas não só usar a medicação, como você falou, que a maioria dos médicos falam isso, todos praticamente, mas cuidar da alimentação e da atividade física, evitando coisas que não fazem bem para a saúde. Porque se a pessoa toma o remédio, mas não diminui o sal, disse ele, ou o açúcar, o remédio não faz o efeito desejado, né, doutor? O sal, principalmente. Principalmente o sal, né? O sal é tu falou, eu não falei de todas as causas, né, mas o sal é um fator importante e o exercício físico constante. Quer dizer, não adianta tu... Uma vez por mês. Ir lá, sair um dia, correr na rua e depois de um mês tu volta depois... Então, fazer academia, eu gosto, faço academia e eu sou hipertenso, mas consigo controlar a minha pressão muito bem. Muito bem. Com atividade, mas com certos cuidados. Apesar de ter uma vida de estresse, uma vida difícil, como todo mundo tem, aliás, né? Mas hoje em dia, sim. A gente tem a nossa profissão de médico, geralmente ela é uma profissão estressante. E depois de 51 anos que eu escuto medicina todos os dias, né? Quase 6 de faculdade, 4 de residência e 41 anos de trabalho, de quer dizer, tempo. Dá 51 anos, né? É uma vida, né, doutor? A gente aprende, mesmo que não queira, aprende por osmose, até escutando, às vezes, colegas muito mais jovens, residentes que a gente formou, que continuam estudando, a gente já não estuda tanto. Mas a vida é um aprendizado eterno, né, doutor? Sim. Já dizia o poeta, né? Enquanto vivo estiver, aprendendo estou. Exatamente, Né? E tem que estar aberto ao aprendizado, né? Ao aprendizado. E os jovens hoje, eles não saem, né, Arivan, bem formados da faculdade. Porque tem muitas faculdades que são muito ruins, né? Em cidades do interior, cidades que não tem nem hospital para não ter... tem bons professores. E não tem hospital para treinar. Pra poder, então eles vão aprender isso na residência médica. E alguns que saem da residência médica, nós temos uma residência médica, já formamos mais de 40 médicos residentes, nefrologistas, né? Mas a minha satisfação, cada vez que eu vejo um deles, a grande maioria ainda trabalha conosco, seja em Joinville ou nas outras cidades e tal. Mas quando eu vejo, por exemplo, uma doutora, como eu tenho lá, que se formou conosco, foi fazer doutorado em Nova York, depois fez pós-doutorado no Canadá, onde começou a diálise peritoneal, a doutora Viviane, ela foi nossa residente. Ela partiu do zero e chegou a doutora, agora com pós-doutorado e tal, dá palestra no mundo todo,
no mundo, não é no Brasil, não. Ela é chamada para dar palestra fora. Para falar sobre nefrologia. Para falar sobre diálise peritoneal, que é a especialidade que ela fez. Então, ela voltou agora quarta-feira, ela teve num encontro e ela foi uma das palestrantes. Quer dizer, isso para um brasileiro, para ela, né, para a gente que acompanhou a evolução que a gente vê quando ela chegou e quando ela sai da residência médica, é um negócio espetacular. Isso é muito legal, porque, falando de Joinville, né, nós temos em Joinville hoje uma estrutura na área de medicina de dar inveja. Sim. Nós temos, como eu falei há pouco, a nefrologia. É um exemplo. A nefrologia, destaque nacional e internacional. A oftalmologia, destaque nacional e internacional. A neurologia, destaque nacional e internacional. O programa do AVC dele. A ortopedia, trauma, nós temos clínicas em Joinville com profissionais de alta competência. Sim, né? são pessoas que atuam e se atualizam. Então, a cardiologia também, nós temos uma referência que é o hospital, você falou do materno infantil, tem o regional também, sim, com um corpo também muito bom de profissionais da área, sim, de cardiologia. Então, isso é importante. Agora, carece toda essa infraestrutura receber a atenção devida de quem tem que dar, que é o governo. O governo tem que, o povo precisa. Nós precisamos de hospitais, né? Precisamos. Eu comecei a falar do SUS, né? O SUS que era muito bom, o SUS é muito bom como filosofia. Só que o SUS, primeiro, ele paga pouco. Tanto para hospitais quanto para médicos. Segunda coisa, a dificuldade de tu ter acesso ao hospital do SUS é muito grande, porque o número de pessoas é muito grande. Então, eu sempre digo, o SUS é muito bom a partir da hora que tu consegue entrar no hospital. Tu entrou, tudo bem. Tu entrou, daí tem o São José, por exemplo, aqui em Joinville, ele tem tudo, quase tudo. Quase tudo. Mas ele é um hospital que precisa de reforma na parte de hotelaria, na parte de pintura, na parte de... Equipamentos, né, também, doutor? Alguns equipamentos também, né? Eles andaram comprando alguns, mas tem equipamentos que faltam, né? Reformaram algumas salas do centro cirúrgico, mas é um hospital que resolve, sabe? E isso é que é importante no hospital. É um pouco diferente do hospital regional. O hospital regional não é tão resolutivo quanto o São José. O que é lamentável, né? Pois é. Eu lembro quando foi inaugurado o hospital regional, você lembra disso? Sim, também? Eu estava na inauguração. Em 1983. Quatro, aliás, desculpa, foi, exatamente. E o primeiro diretor foi o doutor... Amaro. Amaro Joaquim. Não, foi doutor Djalma. O Djalma. Aí tinha a Fundação Hospitalar de Joinville. Essa fundação existe até hoje, por incrível que pareça. E funcionava, que era uma beleza. Você lembra disso? Aí, de repente, o Estado pegou. Quando o Estado botou a mão, a coisa desandou. Exatamente. Até hoje está no que está lá, né? Um terço, era assim, eu fui o primeiro médico a ser contratado pelo Hospital Regional. Porque eu era médico do trabalho também. E eu fiz toda a admissão dos primeiros funcionários do hospital, passaram por mim. Então, eu fui o primeiro médico contratado. Me aposentei depois de 33 anos de trabalho, porque resolveram não fazer mais medicina de trabalho no hospital, que está voltando agora, inclusive, estão voltando a fazer, mas passou um hiato grande aí, desde que eu me aposentei, não teve mais médico de trabalho. Mas o hospital regional foi um hospital... A gente depende muito de Florianópolis. Tudo? Né? Tudo. O hospital, principalmente o hospital regional. Eu estava te falando há pouco, antes de começar o programa, que no Florianópolis tem 5 hospitais que quem paga as despesas é a Secretaria de Saúde. Joinville só tem um, que é o Hospital Regional. O resto, o Hospital Municipal é a Prefeitura que banca. Tem o materno infantil também, né? O Estado banca. A OS administra, mas o Estado é que banca. Sim, não, infantil sim. Mas tem o Hospital Betesda que... Não, o Estado não paga. Não. Ele está sendo financiado, SUS, né? Ele tem um telemarketing lá, tem promoções que ajudam. Faz sorteio de coisa, exatamente. Um dinheirinho. E tem o Dona Helena, que não trabalha pelo SUS, né? Tem o seu convênio próprio, tem a Unimed, atende os outros... E a Unimed. E tem agora a Apvida também, que é particular. Tem a Apvida, esqueci da Apvida, mas é hospital de convênio. De convênio, não é SUS. Não é SUS, é como a Unimed
e como o Dona Helena. Dona Helena, do mesmo né? perfil. Exatamente. Torcino, nós temos um intervalo comercial, vamos falar sobre essa situação dos hospitais de Joinville e a necessidade da classe política parar, avaliar, não é nem questão de parar, nós temos que ter mais representatividade para a coletividade, não para a individualidade. O que muito político só pensa no mandato dele. Se esquece o político que ele foi eleito por uma população. E essa população precisa de atenção. Nós vamos ao intervalo comercial, lembrando sempre do Laboratório Gimenez. Se você vai fazer exames laboratoriais, Laboratório Gimenez. É nome também da Clínica São Marcos Pneumonologia. Você ronca, tem apneia. A Clínica São Marcos é especializada em distúrbios do sono. E dormir bem é tudo de bom. Dormir mal é ruim, ronco, apneia, você pode se informar lá no 3422-2045. E também em nome da Oceano, destrua as ondas, não as praias. Intervalo rápido, o Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando com o Dr. Hercílio Alexandre da Luz. Se você quiser sugestionar um tema para o programa, nós temos os nossos endereços eletrônicos, está na telinha aí, o meu e-mail e o meu WhatsApp, o meu telefone particular. Você pode mandar a sua mensagem: olha, Ivan, gostaria que você entrevistasse aí um ortopedista, um psicólogo, e nós vamos abrir aqui esse espaço para um profissional abordar o tema que você tem interesse. Você pode participar. Ok? Doutor Hercílio, você falou que na capital nós temos 5 hospitais. 5 hospitais financiados, públicos financiados pelo Estado. Temos em Joinville o Hospital Materno-Infantil e o Hospital Regional. Isso. Agora o governador vai dar 2,5 milhões por mês para ajudar a pagar a folha de pagamento do Hospital São José. Uma migalha. Uma migalha. Não é nada. Para o tamanho de 28 Joinville, milhões não é nada. Para Joinville, que arrecada R$1 bilhão por mês de impostos, é uma gota d'água no oceano. E não cobre a folha do São José. Não cobre. Vai cobrir 20% da folha de pagamento. Agora, muito se fala, não, mas construir o hospital não é a solução. Mas qual é a solução se não é construir o hospital, doutor? Olha, eu tenho uma visão, de vez em quando eu brigo com meus... Brigo não, mas discuto com meus amigos médicos, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da medicina, sabe? Em relação a UPAs, em relação a posto de saúde, em relação aos hospitais. Quer dizer, eu sou do tempo ainda que não tinha nada disso, tinha o pronto-socorro do São José, que funcionava extremamente bem, onde eram atendidos os pacientes, eram resolvidos os casos. Os postos de saúde funcionam, mas eles funcionam no horário limitado. Agora andaram ampliando até o horário noturno e tal, para desafogar um pouco. Mas eu acho assim, as UPAs deveriam ser transformadas em hospitais. Porque as UPAs, eles tentam resolver problemas de pequena cirurgia, problemas de não sei o quê, mas, sabe, eu, pessoalmente, estou falando a minha opinião pessoal. Eu acho que a gente tem que construir muito bem hospitais, sabe? Construir hospitais grandes, hospitais que atendam, tenham um pronto-socorro com profissionais da maior especialidade possível. Competentes. Né? Para fazer o hospital rodar e funcionar. Quer dizer, não é um doente internar lá no hospital e ficar um bom tempo internado porque não tem determinado material, fraturou, não tem que buscar uma haste em tal local e coisas assim desse tipo, né? Hoje, por coincidência, eu fui no Hospital São José e fui ver a unidade de diálise que é do Hospital São José. Quer dizer, falta uma série de coisas lá. Falta uma série de coisas, inclusive tratamento d'água bem feito, sabe? Então, coisas que a gente precisa ter cuidado em diálise e que quem dirige o hospital não sabe disso, eles não entendem da nossa área. E o pior é que eles não pedem opinião para fazer qualquer modificação. Acham que sabem tudo. Exatamente. Então, sabe, são algumas coisas que precisam ser feitas, dar mais valor ao médico que trabalha, né? Graças a Deus foi criado um programa de residência médica há muitos anos pelo doutor, tem que dar o nome de quem começou isso, que foi o doutor Hercílio Fronza, que ele tem uma grande... grande profissional. Uma grande
não é culpa entre aspas, mas ele fez um favor muito grande para a medicina de Joinville, criando o serviço de residência médica que começou com médicos generalistas e foi subindo. Então hoje tem várias especialidades que têm residência médica, né? E isso foi um avanço porque os residentes estão o dia todo no hospital, coisa que o médico não dá para fazer, ele precisa ganhar dinheiro em outro local. Porque se ele ficar atendendo o SUS, ele não paga a conta de luz no final do ano, no final do mês. Então, esse serviço de residência médica, principalmente os de clínica médica, cirúrgica do São José, que são programas, não só no São José, no regional também tem. Então, são programas ótimos, são programas que têm profissionais à frente disso, altamente capacitados. Isso faz com que a coisa caminhe dentro do hospital. Sabe? Doutor Hercílio, eu concordo plenamente com o que o senhor está falando, porque eu falo com conhecimento de causa. E é bom ouvir de quem entende e vive o dia a dia dentro do hospital, com profissionais que atuam lá, com pacientes também que precisam e que muitas vezes até recorrem ao senhor no sentido de pedir uma ajuda. Muito se fala sobre a terceirização, a entrega para a OS do Hospital São José. O senhor é a favor disso, doutor Hercílio? Olha, Arivan, isso é um assunto extremamente discutível. Isso depende do tipo do contrato. O Hospital Infantil tem um contrato com o governo do estado, a OES é uma entidade de Curitiba, do Paraná. Do Paraná, mas ele supre a necessidade do regional. O regional cresceu muito porque ele fez um contrato bom com o governo do estado. Então ele tem condições de adquirir equipamento, aumentar o número de leitos, contratar médicos especializados. Então, agora existem algumas OSs, quer dizer, que não têm, a finalidade delas é ganhar o dinheiro através de um contrato com o governo do estado. Tirar do orçamento que já não é muito. Exatamente. É o hospital regional, né? Quantas vezes já falaram em terceirização? Tu falou da Fundação Hospitalar de Joinville. Isso. A Fundação Hospitalar de Joinville era constituída e era bancada por 1/3 pelos empresários que ajudavam. Exato. Sabe? 1/3 pelo governo do estado e 1/3 pelo município. Isso funcionou depois de algum tempo. Depois, como o hospital era do estado e muda, a cada governador muda a diretoria. A política interferiu. Exatamente, interferiu e o hospital começou a dar muito prejuízo e as pessoas, principalmente os empresários, caíram fora. Daí o hospital teve que ser devolvido ao estado. Mas é um hospital que é deficitário. É um hospital hoje é deficitário. Tanto que o governo está ajudando com uma verba, ajuda todo mês, já há muitos anos, ajuda com uma verba, mas que não é suficiente para o hospital andar, progredir, crescer. Investir, sabe? Com novos equipamentos. Exatamente. Mais, né, doutor? Exatamente. E o hospital tem que ter investimento para poder acompanhar a evolução da ciência na área de equipamentos e por aí fora, por aí vai, né? Nós tínhamos uma representação no mandato passado, de alguns deputados de Santa Catarina, federal, que através de subvenções eles conseguiram um número importante de verbas para Joinville. O Estado, né, os deputados de Joinville conseguiram, né, principalmente eu cito aqui porque eu faço questão, pessoas que fazem bem, era o Rodrigo Coelho, o Darcy de Matos, o Kennedy ajudou bastante a Joinville, o Krelling que ajudou. O Fernando Krelling. Então, eles ajudaram com as emendas parlamentares deles. Eu não sei se eu esqueci algum de Joinville, se eu esqueci, desculpe, mas eu me lembro desses porque, inclusive nós, da Fundação ProRim, fomos ajudados com verba através do Rodrigo Coelho e do Darcy. Então, isso faz uma extrema diferença, sabe? Durante a pandemia, o SUS não aumentava a tabela, disse que não tinha dinheiro, não sei o quê. Chegou a pandemia, lotou os hospitais. Foi um caos. Um caos, mas lotou os hospitais. E o que eles fizeram? Hospital de campanha, hospital de não sei o quê, hospital de não sei o quê, e não construíram hospital. Sabe, Joinville hoje é uma cidade de 618 mil habitantes. Olha, Arivan, eu não posso te afirmar assim com certeza absoluta, mas eu acho que hoje o número de leitos que tem,
agora que foi aberto o Bethesda, mas número de leitos do SUS, eu acho que é igual ao quando eu cheguei a trabalhar aqui em 81. Doutor Hercílio, tem mais. Nós temos um polo industrial gigante, né? Araquari, Joinville, Garuva, tudo perto. Se acontecer uma catástrofe em Joinville, isso, não estou aqui querendo dizer que vai acontecer. Temos uma BR que corta a cidade. Nós temos problemas por falta de leito. Com certeza. Hoje, Joinville, dizem que tem que ter uma reserva de leitos, né? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Isso é um negócio gravíssimo e que não se fala. É só tu ir a qualquer hora no pronto-socorro do Hospital São José ou no regional. Essa semana ou semana passada, pessoas eu vi uma foto... sentada em cadeira tomando soro, porque não tem cama. Então, você vê a situação como é preocupante, doutor. Por causa disso, Arivan, é que eu gosto muito de falar da Fundação e do trabalho que a gente faz, sabe? Durante essa pandemia, nós investimos, Fundação ProRim, Centro de Tratamento de Doenças Renais, nós investimos na compra de 40 máquinas. Poxa. 40 máquinas. É um montante. Para conseguir dar conta dos doentes que faziam insuficiência renal pela Covid. Poxa. Sabe? E tivemos que contratar, nós criamos uma equipe de enfermeiras, de técnicas de enfermagem, que a gente chamava de atendimento dos pacientes agudos, que eram os pacientes com Covid, eram os pacientes que faziam insuficiência renal aguda, mas nós tivemos que criar essa equipe, nós contratamos 10 funcionários técnicos de enfermagem, 2 enfermeiras e trabalhávamos 24 horas por dia. Dando assistência a quem precisava. Então eu acho que esse é um trabalho, se em Joinville não existisse uma Fundação ProRim, não é porque eu sou um dos fundadores, não, é porque a ProRim realmente faz um trabalho sério e ela faz um trabalho que ajudou, a prefeitura não tem problema nenhum com diálise. O doente fez o diagnóstico hoje mesmo ele entra em diálise. Porque nós temos estrutura, nós temos espaço físico, nós estamos aumentando, nós estamos investindo, estamos criando, vamos fazer uma unidade nova, já fizemos uma que inaugurou há 2 anos, um ano atrás, já está lotada. Nossa. Nós vamos fazer uma outra unidade, uma unidade com mais 25 máquinas. Então, tudo isso, de uma maneira ou de outra, ajuda ao Sistema Único de Saúde, porque nós trabalhamos com 98% dos pacientes com SUS. 98% né? 98% dos pacientes com SUS. E há uma certa deficiência em relação à remuneração isso com certeza. Pelo serviço oferecido, né, doutor? A pandemia nos ajudou nesse aspecto. Ela deu uma verba, não sei até quando, o governo do Estado. O governo do Estado, porque a diálise foi encampada, antigamente era a prefeitura que cuidava. Isso. Hoje o dinheiro é todo concentrado na Secretaria Estadual de Saúde. O Estado é que repassa. E ela repassa e repassa direitinho. Isso nos deu um alívio, sabe? Nós conseguimos respirar. Foi no governo do Moisés. Foi no governo do Moisés. E continua no governo do Jorginho continua. Tomara que continue, né, doutor? Tomara que continue, porque esse é o nosso grande... foi o nosso suporte que nós conseguimos respirar, comprar essas máquinas e tal, foi esse o serviço. Mas é um serviço que em Joinville é de excelente padrão e a prefeitura não se incomoda com ninguém por precisa de diálogo. Isso é muito bom. É um exemplo a ser seguido, a Fundação ProRim, que hoje é uma realidade e eu lembro quando ela foi implantada. Estou muito feliz em saber que ela vai muito bem. Obrigado, doutor Hercílio. Uma alegria receber o amigo e fica o espaço para uma outra oportunidade. Muito obrigado. É um prazer sempre estar aqui. É muito gostoso a conversa. O tempo passa voando, mas qualquer hora que tu precisar e qualquer hora que tiver alguma dúvida em relação à nefrologia, eu estou à disposição. Não só a nefrologia, eu entendo um pouquinho de outras coisas. Um pouquinho? Mas, você é muito humilde. Mas é muito bom falar da nefrologia. Falar de saúde é importante, né, doutor? Exatamente. Grande abraço para o amigo, saúde e até a próxima oportunidade. Um abraço ao pessoal da ProRim. Felicidades. Obrigado. O programa Saúde e Companhia fica por aqui, desejando a todos uma ótima semana. E não esqueça, reciclar é muito importante. Reciclar é cuidar da vida,
cuidar da saúde e do meio ambiente. Recicle. Juntos, vamos fazer um Brasil melhor, um estado mais saudável e uma Joinville mais bonita. Até semana que vem. Tchau.